1 Timóteo 6, 13, 16, mando-te perante os olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, qual a seu tempo, ele deve mostrar, que é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, e habita na luz da qual nenhum homem pode se aproximar até, a quem ninguém jamais viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Apocalipse 19 e 16. E ele tem em seu manto e na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esta mensagem é importante para mim, porque eu vi a fé em Jesus Cristo através dos esforços de uma igreja batista independente branco em Ocean Springs, Mississippi, que por muitos anos não aceitou membros negros, mas no final dos anos 70 foi levado a começar uma igreja negra, enquanto eu estava na Força Aérea e estacionados na base aérea de Kessler em Biloxi, Mississippi, com a idade de 19 anos. Como eu interagia com os líderes e os membros daquela igreja, e até mesmo o pastor da igreja Planta Preto, eu ouvi algumas coisas negativas sobre o Dr. Martin Luther King Jr. que eu nunca tinha ouvido antes. Algumas pessoas tentaram desacreditá-lo, sugerindo que ele não era um verdadeiro ministro do Evangelho, e mesmo que ele não tinha um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Eles o viam apenas como um mero assistente social, com alguns até mesmo afirmando que ele era um comunista. Mesmo alguns dos negros nessa jovem igreja não pensar muito bem do Dr. King. Devo admitir que eu tinha preocupações e perguntas sobre este assunto, porque eu fui criado na Igreja Batista Negra e a Igreja Negra Pentecostal Santidade, com o meu pai sendo um pregador batista e minha mãe ser um pregador pentecostal, e ainda assim eu nunca tinha ouvido falar uma apresentação clara do Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre como ser salvo até que eu tinha 19 anos de idade, e um jovem chamado Michael Lewis, que tinha ficado salvos, por meio desta planta da igreja que uma igreja batista independente todo branco teve começou, veio ao meu quarto e me mostrou o que era comumente chamado de estrada de Romanos para a salvação a partir do livro de Romanos na Bíblia. Até aquele momento, ninguém havia me fez a pergunta, se eu morresse hoje, para onde eu iria, céu ou inferno? Felizmente, o Senhor me permitiu manter uma mente independente sobre o assunto por meio de tudo isso, e eu vim para ver o Dr. King como um homem de Deus para esse momento particular na história deste país para ajudar a entregar ambos negros e brancos neste país a partir da ignorância do racismo e do preconceito. Eu mesmo aprendi mais tarde que o Dr. King tentou entrar em um seminário cristão conservador branco, mas ele foi rejeitado por causa de sua raça. No entanto, com base em suas palavras e sua vida, parece que o Dr. Martin Luther King Jr. fez saber ao Rei dos Reis o Senhor Jesus Cristo. Não só isso, mas a fé, coragem que ele mostrou, e que inspirou outros a terem. Como ele liderou o movimento muito perigoso Direitos Civis fala de um homem que conhecia Jesus Cristo como seu Salvador e tinha uma fé inabalável em Deus. De acordo com o livro, Dividindo as Águas, América em Ureanos, pelo historiador Taylor Branch, em 1934, quando um ministro convidado em Ebenezer Baptist Church, em Atlanta fez um forte passo para a salvação das almas jovens, Martin Luther King Jr. assistiu sua irmã subir para fazer a primeira profissão de fé em Cristo. Impulsivamente, como confessou mais tarde, eu decidi que eu não iria deixá-la chegar à frente de mim, então eu era o próximo. Também em seu livro, Força para Amar, Dr. King escreveu,
presa pelas correntes de seu próprio pecado e finitude, o homem precisa de um Salvador, Jesus Cristo. O homem não pode salvar a si mesmo, pois o homem não é a medida de todas as coisas e a humanidade não é Deus. Vemos aqui que, ao contrário do que alguns pensavam do rei, ele não acreditava que o homem poderia chegar ao céu, fazendo boas obras. Ele acreditava que ele e toda a gente precisava de um Salvador, Jesus Cristo. Ele também disse, somente através de uma transformação espiritual interna que ganhamos força para lutar vitoriosamente os males do mundo em um espírito humilde e amorosa. Isso soa como o que Jesus Cristo chamou nascer de novo, quando ele disse a Nicodemos em João 13:7, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires de que eu te disse, necessário vos é nascer de novo. Como um adolescente, King escreveu estas palavras em um artigo chamado O Negro e a Constituição. Nós não podemos ser pessoas verdadeiramente cristãs contanto que ostentam os ensinamentos centrais de Jesus, o amor fraterno e da regra de ouro. Em um sermão na Igreja Batista Ebenezer, em 1967, o rei disse: eu aprendi que para ser um seguidor de Jesus Cristo significa tomar a cruz. E a Bíblia diz-me que Sexta-feira Santa vem antes da Páscoa. Antes da coroa que vestimos, não é a cruz que temos de suportar. E, em seu famoso sermão, Uma Batida na Meia-Noite, Martin Luther King Jr. disse: a igreja de hoje tem o desafio de proclamar o Filho de Deus, Jesus Cristo, para ser a esperança dos homens em todos os seus problemas pessoais e sociais complexos. Dr. King falou, certamente, como um homem que sabia que Jesus Cristo. Sua filosofia de base do amor e não violência foi enraizada nos ensinamentos do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Dr. King está morto agora, e com base em suas próprias palavras e testemunho, só podemos dizer que ele está no céu com o Senhor Jesus Cristo ter servido a sua geração como um Moisés nos tempos modernos. Não é suficiente para honrar o Dr. King sozinho, porque, evidentemente, foi o poder de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, na sua vida que fez com que o Dr. King para liderar e ajudar ambos negros e brancos neste país superar a ignorância do racismo e da preconceito. Se você realmente quer honrar Dr. King durante este tempo de lembrança a respeito de sua vida, você precisa tomar a decisão de confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, de modo que você pode fazer grandes coisas em sua geração como fez o rei na sua. Para a Bíblia diz, que pode fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Se você quiser conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, por favor, ouça com atenção e siga os seguintes passos antes que seja eternamente tarde demais. Em primeiro lugar, aceitar o fato de que você é um pecador, e que você tenha quebrado a lei de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem, e nunca peque. Romanos 13:23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em segundo lugar, aceitar o fato de que há uma penalidade para o pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, aceitar o fato de que você está na estrada para o inferno. Jesus Cristo disse em Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Além disso, a Bíblia diz em Apocalipse 21:8, mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em quarto lugar,
Aceitar o fato de que você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Em quinto lugar, aceitar o fato de que Deus o ama mais do que ama a si mesmo, e que ele quer salvá-lo do inferno. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, João 13,16. Em sexto lugar, com estes fatos em mente, por favor, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e orar e pedir-lhe para entrar no seu coração e salvar você neste exato momento. A Bíblia diz no livro de Romanos 10, 9, 13, que se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Finalmente, se você está disposto a confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, por favor, orem comigo a seguinte oração: Santo Deus Pai, eu percebo que eu sou um pecador e que eu tenho feito algumas coisas ruins na minha vida. Lamento por meus pecados, e eu quero me dos meus pecados. Por Jesus Cristo, amor, por favor, perdoe-me dos meus pecados. Agora acredito com todo o meu coração que Jesus Cristo morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou. Eu quero confiar em Jesus como meu Salvador e segui-lo como Senhor deste dia em diante. Senhor Jesus, por favor, entre no meu coração e salvar a minha alma e mudar a minha vida hoje. Amém. Se você apenas confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, e você fez esta oração com sinceridade de seu coração, eu declaro a você que, com base na palavra de Deus, você está agora salvo e você está no seu caminho para o céu. Bem-vindo à família de Deus. Quero parabenizá-lo por fazer a coisa mais importante na vida, e que